Salve, torcida vascaína, voltamos aqui com o nosso canal. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouco aí sobre o Bruno César, que pode ser envolvido em moeda de troca aí, como moeda de troca, né, meus amigos? Olha que faz, hein, Bruno César? Também vamos falar aí sobre o Lucas Santos, que pode estender o seu contrato aí com o clube russo. Também vamos falar aí do Romarinho, que quer voltar para o Vasco em 2020. Bom, pessoal, peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, só clicar no botãozinho vermelho, dar aquela força aqui pro nosso canal, chegar a 50 mil inscritos. Muito obrigado a todos os nossos inscritos aqui no canal, sempre assistindo nossos vídeos. Também peço para você ativar o sininho das nossas notificações. Lembrando aí, no final tem salve para a galera que está sempre comentando aqui nos nossos vídeos. Bom, pessoal, no início da temporada criou-se uma grande expectativa em cima do Bruno César, né, meus amigos? Infelizmente, o jogador não correspondeu a toda essa expectativa do torcedor e também da diretoria do Vasco em cima do mesmo. Infelizmente, ele não vem rendendo, não jogou o seu futebol aí apresentado somente no Corinthians e também ali no Benfica, mais ou menos, que ele foi os dois times que ele apresentou o melhor futebol. E depois disso, a sua carreira entrou em declínio, o jogador não conseguiu se firmar mais, talvez no esporte teve alguns lampejos, mas o seu final de carreira na Europa foi trágico. E ele veio parar no Vasco como esperança aí da torcida vascaína para ser o camisa 10. Infelizmente, ele não se encontrou aí em campo, não conseguiu dar sequência nos jogos. O jogador estava visivelmente fora de forma até hoje, apesar de acreditar que ele esteja. Eu acho que esse é o biotipo dele mesmo e não vai passar disso. Não rendeu nada, o jogador fez poucos gols com a camisa do Vasco. O gol mais importante dele foi naquela vitória sobre o Fluminense no Campeonato Brasileiro, que foi um golaço de falta, mas é muito pouco para um jogador que ganha cerca de 300 mil mensais aí e não vestir a camisa 10 do Vasco da Gama, o maior time do Rio de Janeiro, um dos maiores times do Brasil, é muito pouco. Ver aí essa situação do Bruno César, tentar emprestá-lo ou tentar rescindir o seu contrato, porque não dá para ficar pagando esse salário para o jogador que já provou que não vai render nada com a camisa do Vasco. E seria interessante sim buscar trocá-lo por algum outro jogador e também aí, quem sabe, uma proposta vinda da China, da Arábia, qualquer lugar desses aí, para levar o Bruno César embora. Bom, meus amigos, no meio do ano o Vasco emprestou o meio atacante Lucas Santos ao CSKA Moscou da Rússia. O jogador foi o grande destaque da Copa São Paulo de futebol de júnior com a camisa do Vasco. Não teve sequência no profissional, não conseguiu desempenhar o papel que ele teve na base nos profissionais do Vasco. Mas mesmo assim ele despertou o interesse do CSKA de Moscou já na Copa São Paulo. Ele já tinha despertado esse interesse que o clube russo tentou a sua contratação. No primeiro momento o Vasco recusou e logo após algumas partidas o Vasco deve ter percebido que o Lucas Santos não iria virar um grande jogador como se esperava. O Vasco decidiu emprestá-lo para o CSKA para ver se ele pegava ritmo de jogo, para ver se ele desempenhava um bom papel na Europa e consequentemente buscasse aí a sua venda. Agora o CSKA Moscou deseja aí comprar aí os direitos do jogador, a parte que está com o Vasco. Cerca de 62% aí pertence ao Vasco. Isso daria na casa de 4 milhões e 800 mil euros. O Vasco espera vender esse jogador, mas o Campelo ainda disse que não chegou nenhuma proposta oficial do clube russo. Somente aí especulações sobre o interesse em renovar com o jogador. Torcer para que o Lucas Santos seja vendido e que o Vasco fature uma grana que equivalente aí talvez para contratar um camisa 10 para o ano que vem, porque 4 milhões de euros é uma grana boa, apesar de o Vasco ter muitas penhoras, ter tudo que entra no clube, o Campelo já até diz, tudo que entra no clube é penhorado, não tem jeito. A situação do Vasco financeira é uma situação muito crítica, muito delicada, e vamos torcer para que ele seja vendido, para que o Vasco aí possa respirar melhor, não é, meus amigos? Na minha opinião, o Lucas Santos talvez não teria espaço nesse time do Vasco. Agora já surgiu o Thales Magno, tem o Marrone que também joga por ali, porque o Lucas Santos ele rendeu bastante mesmo na copinha jogando pelo lado esquerdo. E agora será muito difícil, caso ele volte ao Vasco, ser titular, buscar aí uma sequência de jogo. Se ele voltar ao Vasco, talvez o Vasco deverá emprestá-lo para um outro clube, para pegar mais experiência. A não ser que o CSKA exerça realmente aí o poder aquisitivo, né, a compra do jogador.
Bom, meus amigos, não sei se vocês sabem, mas tem filho de craque aí treinando em São Januário desde agosto. É ele mesmo, o Romarinho, cara. O Romarinho vem treinando aí com o elenco do Vasco desde agosto. O jogador vem preparando a sua forma física aí para voltar a atuar em um time profissional. E o Vasco abriu as portas para ele. Dei a matéria do UOL, o jogador estaria aí com ritmo de jogo, estaria bem entrosado com o elenco do Vasco e busca aí, quem sabe, fechar contrato com o Vasco em 2020, caso o Luxemburgo fique no Vasco, porque o Luxemburgo deve estar acompanhando o Romarinho nos treinamentos, vendo o desenvolvimento do jogador. Ele tem 26 anos, teve 2 passagens pelo Vasco. Essa, se firmar o contrato com ele, pelo menos um contrato de risco, que talvez seria o objetivo do jogador, seria a 3ª passagem dele pelo Vasco. Eu acho pouco provável que o Vasco contrate o Romarinho. Não acredito que seria uma boa para o Vasco. Talvez ele não iria agregar em nada, como mostrou em outros clubes, no Figueirense, no Tupi. Talvez no Tupi ele tenha jogado um pouquinho melhor, mas no Vasco ele não mostrou nada, desde todas as suas passagens, e agora não vai ser diferente. Eu não acredito que ele possa dar a volta por cima aí com a camisa do Vasco. Talvez seja interessante ele ficar ali treinando, até buscar um outro clube para disputar em algum campeonato estadual. Bom, meus amigos, é isso aí. Comenta aqui embaixo sobre o Bruno César, se você iria rescindir o contrato do Bruno César, se você acha que ele pode ficar em 2020, ser reaproveitado mais um ano. Também comenta aqui sobre o Lucas Santos, se você gostaria que o Vasco vendesse ele em definitivo ou se você gostaria do seu retorno ao clube. Também fale sobre o Romarinho, se você acha que seria uma boa para o Vasco em 2020 fechar contrato com o Romarinho, a não ser pelo menos ali pelo Carioca. Bom, pessoal, agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre aqui no canal. Bom, e eu quero mandar um abraço e hoje pro Carlinhos Costa, ele pediu um salve para os vascaínos de Massaranduba, na Paraíba, muito obrigado. Um abraço pro Rui Daniel, em Rio Largo, no Alagoas, muito obrigado. O Walter em Aracaju, no Sergipe, muito obrigado. O Miguel Cassiano, ele pediu um salve para a torcida em Jacobina, na Bahia, muito obrigado. Um abraço para o Kesson em Magalhães de Almeida, no Maranhão. O Deonésio em Belém, no Alagoas. Um abraço aí para o Lizino e Lizino Júnior em Barreiras, na Bahia, muito obrigado. O Marcos em Juazeiro, também da Bahia, muito obrigado. E para fechar, o Samuel de Araújo em João Pessoa. Muito obrigado aí a todos vocês, saudações vascaínas a todos e tamo junto.